Atos 19, 23 a 28, que vai dizer assim, então, a Escritura Sagrada. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem desse ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. Amém. Pode fechar sua Bíblia, nós vamos continuar depois, e aí eu vou ler para você. Em algumas traduções, se você observar, vai estar Diana, na NVI vai estar Artemis, que é a tradução Artemis para os gregos e Diana para os romanos. E aí, algumas traduções escolheram o nome romano, outros escolheram o nome grego para traduzir. Mas se trata da mesma deusa, que depois nós vamos falar mais para frente sobre essa personagem. Então nós estamos nessa sequência de mensagem no livro de Atos. Chegamos até aqui, Atos 19, e nós vamos ver algumas coisas que aconteceram nessa passagem por Paulo em Éfeso, que vai nos trazer um ensino maravilhoso nessa noite, que Deus vai falar, e eu orei e peço que Deus fale ao seu coração, toque a sua vida nessa noite com algumas coisas que vamos tratar aqui, amém? Então, eu dei o nome dessa mensagem, que nós estamos falando de uma igreja de Atos, que tem a cosmovisão transformada. Cosmovisão é a visão de mundo, a sua cosmovisão, aquilo que como você enxerga o mundo, como você enxerga as coisas da vida, se chama de cosmovisão, a visão do cosmos, a visão do mundo, como você vê a vida. E uma igreja de Atos, essa igreja primitiva que andava pregando o evangelho, ela pregava isso, ela pregava a transformação da cosmovisão, a transformação de visão, a transformação de ideia, o mudar a mente, a transformação da mente. E ela foi levando isso por todos os lugares que passou, e até hoje é esse o objetivo que a igreja tem: levar para as pessoas a transformação da mente, a transformação da visão, mudar a sua perspectiva de mundo, mudar a sua visão de mundo, mudar a forma que você pensa as questões da vida, e as questões da eternidade, o que tem além da morte, o que tem depois. Quem é Deus, quem é o Deus verdadeiro, se há um Deus verdadeiro, quem Ele é. Então, o cristianismo, a igreja vem levando essa mensagem para as pessoas receberem a verdade sobre todas as coisas, e receber Jesus como seu Senhor. Porém, Jesus como seu Senhor, não é Jesus Senhor apenas da minha vida, porque a Bíblia fala que Jesus é Senhor de todas as coisas. Então todas as coisas estão debaixo do senhorio de Jesus, debaixo do poder de Jesus. A Bíblia fala que o governo do mundo está sobre os seus ombros. Então Ele é Senhor de todas as coisas. E então a igreja foi passando essa mensagem de transformação. E o primeiro a receber, um dos primeiros a receber essa mensagem foram os apóstolos, e agora o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebeu essa transformação. O apóstolo Paulo, nós estamos vendo que desde o capítulo 9, que quando ele recebe esse impacto, quando ele recebe esse encontro com Jesus, ele muda a sua vida, ele muda a sua perspectiva, ele muda a sua cosmovisão.
E nós estamos vendo, então, desde o capítulo 9, somente agora, do 9 em diante, a vida de Paulo. A história da vida de Paulo. É tudo que ele fez nessa caminhada, e vai até o final do livro de Atos, a história de Paulo. E o que ele fez, e como ele levou essa mensagem, como ele transformou o mundo através dessa mensagem. Ele somente e os seus ajudantes, né? Junto com ele, levando essa mensagem para o mundo todo daquela época. Mas no início da caminhada de Paulo não era assim. Ele não começou já fazendo missão. Ele não começou já indo pregar o evangelho às nações. A palavra diz, e os estudiosos fazem o cálculo, que ele ficou mais ou menos 14 anos na escola de Jesus, aprendendo do próprio Cristo, do próprio Jesus. Ele voltou para Tarso para aprender de Jesus a caminhada e mudar a sua mente, porque ele era um judeu praticante, um judeu que era autêntico. Então ele precisava transformar a sua vida, transformar a sua mente, transformar a sua visão de mundo, transformar os seus costumes, transformar tudo que ele pensava sobre salvação e sobre Deus. Então ele passou 14 anos nessa escola, sendo transformado, para depois ele ir pregar o evangelho e fazer a história que fez. A conversão e a mudança de vida não se dá de uma hora para outra. Não se dá do dia para a noite. A mudança e a história de vida de uma pessoa, minha e sua, não se dá de hoje para amanhã. Hoje nós temos aqui irmãos que foram recebidos, estão caminhando, estão começando uma caminhada, e a mudança da vida deles não vai acontecer amanhã, meu Deus, mudou tudo. Não, porque a caminhada, ela é um processo. Ela não é algo instantâneo. Ela não é uma pílula que tu toma e, opa, agora, fui curado agora, transformei agora, mudei agora, tomei essa pílula e a coisa mudou. Não é como lá no Matrix, né, que escolhe qual a pílula que tu toma e a que tu tomar muda toda a realidade. Muda, verdade que muda, mas não é na hora, não é no momento. Não é a pessoa teve um encontro com Jesus, aceitou Jesus, veio para a igreja e a vida dela transformou totalmente. Não, não é instantaneamente. Em nossa caminhada existe o chamado geral, na caminhada da igreja, o chamado geral e o chamado específico. Muitas vezes nos perguntamos, o que Deus quer comigo? Qual o chamado que Deus tem para mim? Qual o ministério? O que Ele quer que eu faça? O que eu vou fazer? O que eu vou ser no ministério? O que eu vou ser na igreja? Será que eu vou ser um pregador? Será que eu vou ser um cantor? Será que eu vou ser um missionário? O que Deus quer comigo? Primeiro, é necessário cumprir o chamado geral. E o chamado geral, ele é para todos. Deus chama todos, é geral. É para todos. Agora para Yasmin, para Alicia e para Emanuel, que estão entrando nesse chamado geral. O chamado geral é para todos. E qual é o chamado geral? Servir. Deus nos chama primeiramente para servir, para o adorar e servir, apenas servir. Esse é geral, é para todos nós. Estar pronto para servir, estar pronto para servir e fazer o que puder, o que tiver ao nosso alcance, ouvir o chamado, sirva em todas as áreas que você puder, sirva em todos os ministérios que você puder, porque o primeiro chamado é servir. A igreja, ela é feita de servos. Uma igreja de Atos, uma igreja verdadeira, é feita de servos. De servos. Todos nós, inclusive eu, somos servos. Estamos aqui para servir. Então o primeiro chamado é servir. As pessoas que estão dispostas e disponíveis para servir, essa Deus usa. Essa Deus está junto. Apenas se coloque à disposição. Apenas diga, eis-me aqui. Apenas esteja pronto para fazer o que for necessário fazer.
Primeiro chamado é servir. Paulo teve que ficar de molho. Ele não foi ser um missionário primeiro. Ele primeiro ficou de molho, ficou aprendendo. Depois ele, estou aqui disponível. O que preciso fazer? Depois disso, o propósito da caminhada vai vir. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer e querer servir é estar pronto para servir em todas as áreas. Uma vez eu ouvi uma expressão de um missionário que veio pregar num dos congressos. Depois o meu pastor falou isso para mim. Quando eu disse, pastor, eu quero ser pregador, o que eu faço? Ele disse, vai na venda. E essa expressão, vai na venda, você sabe, quando a gente tem um filho, né? E o Léo é sempre esse, e o Léo às vezes fica muito feliz quando a gente fala para ele, vai na venda. Mas é o filho, vai na venda, sabe? Filho, vai lá comprar pão. Faltou cebola, é o filho que vai. Faltou o tempero verde, é o filho que vai. Faltou a margarina, é ele que vai. É o vai na venda. O que isso quer dizer? Esteja sempre disposto a servir. Tudo que pedir você faz. Você vai fazer. Quando nós começamos o nosso ministério em Canoas, nós começamos no banheiro. Lá em Canoas até hoje tem uma escala, porque o banheiro fica nos fundos também, tipo como o nosso. E lá tem um casal que fica no banheiro. A mulher fica cuidando do banheiro das mulheres, o homem dos homens, vai lá, passa um pano, bota cheirinho, limpa, deixa tudo pronto. Sempre prontinho para o próximo que chegar. Nossa primeira escala foi no banheiro. E a gente foi, naquele dia, a pastora tinha um sabonete líquido da Natura, nós levamos para colocar no banheiro, eu levei um bom ar. Ninguém levava, mas a gente quis fazer o melhor no banheiro. O pessoal chega lá, que cheiroso esse sabonete. E aí o pessoal usava o banheiro, nós já botava ali o bom ar e dava o melhor. E assim nós começamos o ministério, trabalhando, servindo no banheiro da igreja. Então, o primeiro chamado é servir, o primeiro chamado é vai na venda, o primeiro chamado é fazer o que precisa ser feito. Talvez o apóstolo Paulo nunca imaginava que ele se tornaria o maior missionário da história. Nunca iria imaginar que isso ia acontecer com ele. E se tornou o maior missionário. Qual é o seu chamado, se eu perguntar para você hoje? Ou se você me perguntar, pastor, qual é o meu chamado? Servir. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado. Servir a Deus, servir a igreja, servir os irmãos. Apenas sirva. Não imaginamos onde Deus pode nos levar. E onde e como Ele pode nos usar. Paulo nunca imaginou, olha só o que aconteceu com Paulo. Isso também pode acontecer com você. Mas se começa servindo. Eu nunca imaginei que eu ia ser pastor de Taquara. Sabia onde era Taquara porque passava por aqui. Aliás, nem sabia, né? Porque a gente passava para Gramado para ir nos eventos, mas não tem placa nenhuma, a gente não sabia o que era Taquara. Sabia que existia uma Taquara, não sei aonde. Mas nunca ia imaginar. E Deus nos trouxe para cá. Mas nós precisamos primeiro servir. Então apenas sirva. Apenas seja pronto para servir. E nessa caminhada missionária que nós já vimos de Paulo, Paulo passou por Derbe, por Listra, por Antioquia, por Filipos, por Tessalônica, por Bereia, por Corinto. E agora ele chega em Éfeso. Nessa cidade que vai ter uma das maiores igrejas da época, uma das mais importantes, uma das cartas mais importantes que Paulo escreve, ele escreve para Éfeso. Então, nós vamos aprender algumas coisas com o que aconteceu com essa visita de Paulo em Éfeso. Ele estava pronto para servir, para ir para onde fosse necessário. Ele queria cumprir o chamado de Deus, então ele foi viajando, ele foi levando a palavra sem medir esforços. Ele sofreu muito nessas viagens, ele apanhou numas, foi preso na outra, foi julgado, foi castigado, mas ele continuava firme, continuava pregando, continuava indo, continuava levando o evangelho. E através dessa dedicação dele, a palavra chegou até nós. Se Paulo não existisse, nós não teríamos 13 livros do Novo Testamento, que é composto de 27. Olha a importância de Paulo para a Bíblia, para o Novo Testamento.
A maior parte do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. A importância desse homem para a igreja. Mas então nós vamos ver que essa cosmovisão que precisa ser transformada, quando Paulo chega em Éfeso, primeira coisa que ele encontra, nós vamos ver no versículo 1 ao 5, que diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que se cresce nele, que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Primeira coisa que nós vamos aprender é que a transformação da vida, ela vem somente com Jesus. Somente com Jesus. Existem diversas formas de você dar uma guinada na sua vida. Diversas formas. Diversa forma de você mudar a trajetória da sua vida, de você ter uma vida de sucesso, de você ter uma vida de sucesso financeira, enfim. Diversas formas. Você pode fazer um cursinho, você pode cursar uma faculdade, você pode alcançar um grande emprego, uma grande empresa, uma multinacional. De repente você pode entrar no ramo político e ser um político bem-sucedido. Você pode casar com uma boa pessoa e ter um bom casamento e aí desfrutar de uma família bacana, equilibrada, que as pessoas olham e dizem: puxa, que família legal. Você pode fazer viagens maravilhosas pelo Brasil, ou até mesmo pelo exterior. Tem diversas formas de você mudar a sua vida, dar uma guinada, ter questões boas aos olhos de todos. Mas isso não transforma a sua vida. Isso não transforma a sua mente. Isso dá talvez um refrigério, dá uma alegria, dá uma tranquilidade, uma satisfação. Fazer uma viagem é muito bom, e todos nós sabemos disso. É maravilhoso fazer uma viagem. Ganhar bem, ter dinheiro sobrando na conta, aleluia. Oh, glória. Agora senti até um arrepio. É muito bom, é ou não é? Amém? É bom. Não sei se alguém tem aqui, né? Mas todos nós sonhamos com isso. É muito bom, mas isso não transforma a nossa vida. Isso não te livra do castigo de Deus. Isso não te livra da ira de Deus. Pessoa ser bem-sucedida, ser famosa, ser conhecida, ter muito dinheiro, ser agora um influencer. Não é que como ganha dinheiro esses influencers, né? Misericórdia. Mas ser um influencer, está ali milionário, mas isso não te livra da ira de Deus. Uma das piores coisas que pode acontecer com alguém é ter sucesso entre os amigos, estar com o bolso cheio, mas longe de Deus. Uma das piores coisas. Eu estou bem, estou legal. Tem gente que acha que só vem para a igreja quem é pobre, quem é burro, né? Ou quem é favelado. Não. Não. Porque a igreja não tem nada a ver com classe social. A igreja tem a ver com espiritualidade, com a vida com Deus. Uma vez perguntaram para um filósofo conhecido aí e famoso no Brasil: religião é coisa para gente boba? Ele disse: não, religião é coisa de gente. Boba ou não, rico ou pobre, é coisa de gente. Então, a pior coisa é a pessoa acha: não, mas eu estou bem na vida, eu não preciso da igreja, eu não preciso de Deus. Porque ele associa o bem-estar, a fama, o sucesso, o dinheiro, com bênção de Deus. Não, eu já tenho minha bênção. Tem gente que não dizima e diz: não, eu não dizimo e eu ganho bem, imagina se eu dizimasse. Não, tá louco, tá bom assim. Não, eu não tenho ligação.
Deus vai abençoar quem é dizimista? Sim, vai. Mas se você é bem-sucedido na sua área, não tem a ver, você é dizimista por ser fiel a Deus, por ser temente a Deus, por honrar a Deus e a sua palavra. Então as pessoas confundem as coisas. Outra coisa terrível é quando uma pessoa conhece a verdade, conhece as Escrituras, mas não está verdadeiramente entregue. Sua vida não foi transformada. Ela conhece a verdade, ela ouve as pregações, ela vem nos cultos, ela lê a Bíblia, mas a sua vida não foi transformada. É a pior coisa. É pior do que antes, do que ter sucesso, dinheiro e estar longe de Deus. Ela conhece a palavra, ela conhece as Escrituras, mas ela conhecendo está longe de Deus e não tem a sua vida transformada. Quando Paulo encontra com esses homens haviam sido batizados, mas não estavam transformados. Eles não tinham tido um encontro com Jesus. Não tinham tido um encontro com Jesus, eles tinham sido batizados por João. Mas não tinham um encontro com Jesus, a vida deles não estava transformada. Se nós não tivermos um encontro com Jesus, nossa vida não vai ser transformada. Se apenas descer as águas do batismo, se apenas isso acontecer na sua vida, você não tiver um encontro com Jesus, sua vida não vai ser transformada. Porque muitas vezes a pessoa desce as águas do batismo, mas não foi mergulhada no Espírito Santo, que é o que Paulo fala para eles. Vocês conhecem o Espírito Santo? Nem sei quem é. E é uma coisa que eu sempre digo, eu não quero dar banho em ninguém, eu quero batizar, para a pessoa entender a caminhada e se entregar a Cristo. Porque o mais importante que descer as águas do batismo é ser mergulhado no Espírito. Você nunca terá uma vida e uma experiência se você não tiver um encontro real com Deus. Você nunca terá uma vida transformada, você nunca terá uma experiência fantástica se você não tiver um encontro real com Deus. Se você deseja ter uma vida transformada, é preciso ter um encontro real com Jesus. Talvez a gente, puxa, mas a minha vida não muda, mas você já teve um encontro real com Jesus? Ah, mas as coisas não mudam. Pois é, mas você já teve esse encontro? Você já mergulhou nas águas do Espírito? Você já entrou realmente de cabeça em Jesus? Quando tiver um encontro real com Jesus, Ele vai te mergulhar no Espírito Santo. E aí sim a vida será transformada. Aí sim você vai ver a mudança. Aí sim você vai ver a transformação. A partir desse encontro você realmente não será mais o mesmo e será transformado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nessa noite, cada um aqui seja mergulhado nas águas do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que tenha uma transformação nessa noite. Que você receba esse encontro nessa noite. Que você tenha um encontro nessa noite. Jesus está presente. Jesus está aqui. Ele está aqui hoje nos elementos. Ele está aqui hoje trazendo a bênção. Ele está no meio da sua igreja. Mas ele pode só circular aqui no meio da igreja e você não perceber ele. Mas se você hoje quiser realmente ter um encontro, você pode tocar nele, você pode sentir ele, e você pode realmente mergulhar nele. E aí receberá a verdadeira transformação. Aí no versículo 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava era levado e colocado sobre os enfermos,
estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Jesus transforma a sua vida para você, para através de você, transformar outras vidas. Começamos falando de servir, e é por isso que você está aqui. Deus não quer que ninguém seja só um assistente, mas seja um servo, e seja alguém que vai transformar a vida de alguém. Deus realiza milagres através de Paulo. Não era Paulo que realizava milagres, mas Deus através de Paulo. Então Paulo não era um curandeiro, Paulo não era um milagreiro, ele era um instrumento na mão do milagreiro, na mão do curandeiro, na mão do Todo-Poderoso. Ninguém tem superpoder, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Quando Deus usar você, e Ele pode usar você, Ele vai usar você para abençoar alguém, não fique bobinho. Às vezes a pessoa, né, fica bobinha, né? Acha porque Deus revelou alguma coisa, pá, olha só, vá, tu viu o que eu falei? Nossa, aconteceu. Olha só, orei, curou, vixe, faço fila que agora eu vou começar a curar todo mundo. Fica bobinho. Não fica bobinho, porque foi Ele que fez. Se ele usou mula, Ele usou corvo, Ele não vai usar eu e você? O que de mais nós temos por ser usado se Ele usou mula, usou corvo? Somos só instrumentos na mão dEle. Então não fique bobinho. Apenas esteja pronto para ser usado por Ele. Mas tudo vem dEle. Olha o que diz João 19:11. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Jesus, quando se encontra com Pilatos, Pilatos está lá julgando ele e diz: tu não sabe que eu posso te livrar daqui? Ele diz: não, tu que não sabe, que só tem essa autoridade sobre mim porque do alto foi te dada. É Deus que dá a autoridade. E João 15:5 vai dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então tudo vem dele, a autoridade vem dele, a bênção vem dele, tudo que a gente faz vem dele. Então não é nós, não sou eu, não é você. Somos apenas instrumentos na mão dele que pode ser usado e deve ser usado para transformar outras vidas. As vestes de Paulo curava os enfermos e expulsava os demônios. As vestes de Paulo, os lenços de Paulo. Imagina pegar aqui essa toalhinha aqui e você levar e alguém ser curada porque é a toalhinha que o pastor usa. Deixa eu pegar um solzinho aqui, que o sol é ungido. Passa lá. Não, nada disso. Mas era o que acontecia com Paulo. As vestes dele, as roupas dele. Tamanha era a presença de Deus com ele. Tamanha era a unção de Deus com ele. Que isso era capaz de curar. O corpo morto de Eliseu fez ressuscitar alguém que tinha morrido. Ele estava morto e diz: meu Deus, joga em cima da ossada de Eliseu. E quando caiu, que bateu no corpo morto de Eliseu, a pessoa ressuscitou. Tamanha unção, o poder de Deus na vida dele. Paulo era discípulo de Jesus. E os discípulos de Jesus faziam coisas extraordinárias. Eram chamados para curar as pessoas dos seus males, os demônios não resistiam a eles, eles eram tremendamente usados por Deus. Você também é um discípulo de Jesus, chamado para curar e para libertar. Nós também somos discípulos de Jesus.
Os objetos pessoais dele curavam as pessoas. Você também pode curar as pessoas na sua volta. Você também pode. Amém? Amém. Quantas pessoas estão precisando de um ato de amor? Olha que coisa linda que a Amanda falou da Maria Luísa. A Maria Luísa curou a Amanda. E não foi as vestes, foi o abraço. Por quê? Porque nós podemos curar as pessoas. Quantas pessoas estão precisando de um ato de amor, de um abraço, de uma palavra? Paulo foi um instrumento, você também pode ser. Por quê? Porque foi Deus que fez. Então Deus pode fazer e vai fazer através da sua vida, porque Deus chamou a igreja para abençoar o mundo. Então você faz parte da igreja, nós somos a igreja, então nós somos os abençoadores do mundo. Você pode ser usado para abençoar pessoas, porque Deus vai fazer através de você. Amém? Amém. Basta você fazer, você se colocar na brecha. Está disponível para agir, para o agir de Deus. Basta você orar e deixar o Senhor, que o Senhor faça o que tem que ser feito. Olha o que diz em Tiago 5:16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Porque a oração é eficaz. A oração é eficaz. E olha o que fala sobre o profeta Elias. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Olha só a oração de um justo. A oração de Elias. Ele orou para parar de chover e parou de chover. Quando foi voltar a chover, ele orou de novo que chove, e choveu. E o que Tiago diz? Ele era homem como nós. Ele não era um super-homem, ele não tinha poderes. Ele orou a Deus. E Deus fez. Se a oração de Elias fez parar de chover, a oração de Elias fez parar de chover, e orou novamente e voltou a chover, se as vestes de Paulo curavam os enfermos e expulsaram os demônios, você também pode curar alguém. Você também pode salvar alguém. Você também pode libertar alguém. Basta orar. Basta orar, igreja. Basta clamar, basta ter fé, basta exercer essa fé. Elias fez, Paulo fez, você também pode fazer. Pela oração de um justo, e a oração de um justo é eficaz, diz a palavra. Quando nós oramos, clamamos a Deus, Deus nos considera justo através de Jesus. E a oração é eficaz. Olha que fantástico o que a palavra diz nos próximos versículos 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Olha que bênção! Olha que maravilha! Se alguém se desviar e você buscar essa pessoa, conseguir convencer ela de voltar para o caminho, ela está falando que você está salvando a vida dessa pessoa, e muitos pecados serão perdoados. Você pode ser instrumento para trazer alguém de volta à comunhão. Se você fizer isso, olha que bênção. Se você fizer isso, olha que bênção, trazer alguém de volta para a comunhão. Deus vai perdoar essa pessoa que se desviou, e vai perdoar muitos pecados seus.
Que bênção, Deus se alegra em ver a igreja fazer isso. Você pode ser instrumento de Deus nessa terra. Deus, através de você, pode curar, libertar e salvar. Quanta gente perdida, quanta gente doente, quanta gente escrava das trevas, gente. Quanta gente aí nesse mundão afora perdido, escravo das trevas, escravo de Satanás, instrumentos de Satanás. Quantas pessoas doentes, doentes da alma, doentes do coração, doentes da mente, perturbadas nesse mundo afora. Agora, com essa vida de internet, as pessoas estão cada vez mais introspectivas e cada vez mais doentes. E nós temos, você tem a cura para essas pessoas. Você deseja ser instrumento de Deus? Então repita comigo, por favor, não, só um pouquinho, por favor. Por favor, repita comigo essa oração. Amém? Que bom, estão ligados. Que benção, viu? Repita comigo então, Senhor, me usa como instrumento, nas tuas mãos, me usa para salvar, para libertar e para curar, em nome de Jesus. Amém. Aplaude o Senhor, glória a Deus. Que Deus te use. Que Deus use você. Use você. E por último, versículo 18 e 20. Vai dizer: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Último ponto dessa noite. A verdadeira transformação nos impulsiona a realizar sacrifícios. A verdadeira transformação nos impulsiona a realizar sacrifícios. Os efésios eram adoradores de Diana, Artemis ou Cibele, não se sabe muito bem, porque as características de Diana, dos efésios, a tradução seria Artemis, que é uma guerreira. Ela, na verdade, foi tirado daqui, né, e da deusa Diana, a Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha é a deusa Diana dos Efésios. Ou Cibele, que também era uma deusa, porque as características de Diana, o que ela fazia, o que eles adoravam, se encaixa mais com Cibele, que era a deusa da fertilidade. Então eles adoravam muito, eram adoradores, devotos de Diana profundamente. E tinha muitos deuses que eles adoravam. Eles adoravam muitos deuses gregos, né, como Apolo, Hermes, Hércules, os semideuses, né, Perseu, Aquiles e a Diana. Então eles tinham isso na cidade toda. E aí vocês viram que em em Atenas, né, que tem lá o Panteão, o Partenon, lá tinha o deus Apolo. E lá era um grande templo, mas o templo de Diana era maior que o Partenon. E eles tinham muitos deuses que eles adoravam. E eram devotos e se dedicavam. Se dedicavam a isso. E aí vamos ver que no versículo 34 do capítulo 19, vai dizer que quando, porém, reconheceram que ele era judeu, Paulo, todos em alta voz gritavam durante 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Durante 2 horas, para afrontar Paulo. Grande é a Diana dos Efésios. Porque criou um tumulto gigantesco, que nós lemos no começo do culto. Um tumulto gigantesco que causou em Éfeso. Por causa da chegada de Paulo, da chegada do cristianismo. Porque aconteceu que as pessoas começaram a tocar fora os seus objetos,
a tocar fora as suas estatuetas, as réplicas do templo, os seus livros de ocultismo. Paulo causou uma grande revolução, e eles revoltaram com isso, mas eles eram devotos, eles não tinham vergonha disso, estavam sempre dedicados a esses deuses. Não tinham vergonha de adorar esses deuses, e até hoje assim são os pagãos. Os pagãos até hoje não têm vergonha de adorar os seus deuses. Eles adoram pedra, adoram imagem, adoram árvore, adoram animais, e não tem vergonha de adorar. Se você for pesquisar sobre as religiões, você vai ver que as pessoas fazem sem vergonha nenhuma. Mas muitas vezes os evangélicos têm vergonha de falar de Deus, do único Deus verdadeiro, e têm vergonha de falar de Jesus. Mas os efésios não tinham vergonha de gritar em alta voz: salve Diana dos Efésios. Quando as pessoas gritam aí, mundo afora, o nome dos seus deuses, amuletos, tudo que eles cultivam, estatuetas, adoram anjos, e na própria Bíblia, o próprio anjo diz: não se ajoelhe, não me adore, porque o único que deve ter adoração é Deus. As pessoas adoram anjos, adoram deuses de diversas formas, mas muitas vezes nós temos vergonha de adorar o único Deus, de adorar o único verdadeiro Deus que pode transformar todas as coisas. Os efésios foram fortemente impactados com a mensagem. Fortemente impactados. Quando somos transformados pela mensagem da cruz, quando temos um encontro verdadeiro com Cristo, nada permanece do mesmo jeito. Eles foram verdadeiramente impactados pela mensagem. Quando receberam a mensagem, tocaram fora seus amuletos. Na hora eles se livraram, eles tiveram impacto, foram impactados demais pela mensagem. Quando Cristo chega, o mal sai. O que não serve mais sai. O que não agrada a Deus sai. Precisa sair, precisa ser desfeito, precisa ser abandonado. Os efésios tomaram uma postura radical. Os efésios fizeram um grande sacrifício. Arrumaram briga com os líderes, mas tiveram uma postura firme e radical, para a mudança de vida acontecer, minha gente. Para a transformação da nossa vida acontecer, para realmente ser transformado, é preciso ser radical. Para a transformação acontecer, alguns sacrifícios precisarão ser feitos. Não tem transformação sem sacrifício, não tem transformação sem mudança, não tem transformação sem ser radical. Qual postura radical você já tomou? Que sacrifício você já fez por Cristo? Se você puxar na sua memória, o que você já abriu mão para Cristo? Que sacrifício você já fez para estar no culto? De repente estava lá, uma festa rolando, e você diz: olha, estou indo, tenho culto. De repente pintou algo maravilhoso para você fazer: não, mas eu vou para o culto. Que sacrifício você já fez? Que posição radical você já tomou? Porque para ter transformação, precisa ter posicionamento radical. Para algumas pessoas, o sacrifício pode ser abandonar algumas amizades que te afastam de Deus. Para outros, o sacrifício pode ser abandonar uma bengala, um amuleto. Pode ser tocar fora as imagens que tem em casa, tocar fora os livros que não fazem parte. Antes de nos converter, nós tínhamos lá livros do Espiritismo, mas quando a gente entendeu, a gente tocou tudo fora. Não me serve mais. Para algumas pessoas, é preciso abandonar o cigarro, que não consegue resistir, que uma coisinha desse tamanho manda em você. É preciso fazer sacrifício, tomar uma postura. Para alguns pode ser a bebida, que não conseguiu abandonar ainda, mas precisa chegar em casa e tocar tudo fora.
Para outros pode ser o dinheiro, o amor ao dinheiro, o apegado ao dinheiro, que não, eu batalho, eu luto, eu faço, eu trabalho, eu tenho que ganhar dinheiro, não importa o preço. Mas vai custar a sua vida, vai custar a sua salvação, vai custar o seu amor a Deus. Para outros pode ser o excesso de trabalho. Pessoa que trabalha enlouquecidamente e não tem tempo para nada. E eu já vi pessoas passar o tempo e dizer, eu não vi meu filho crescer. Porque eu passava viajando, trabalhando, e como eu queria ter visto meu filho, eu não vi ele caminhar. Eu não vi ele falar papai e mamãe. Eu tive colegas de trabalho que me relatavam isso. E inclusive hoje tem um dos colegas que morreu com 40 e poucos anos e não viu o filho crescer. Pode ser, para alguns, pode ser práticas que Deus reprova. E você precisa ser radical. Você precisa abandonar. Você precisa jogar na praça os livros, as imagens, as esculturas. Aquilo que era símbolo da devoção a Diana. Quem é a sua Diana? Quem é o seu templo? Que templo é que você tem em casa e precisa ser jogado fora? Que livro você tem em casa e precisa ser jogado fora? Concluindo então, o que você já abriu mão para Deus? Que sacrifício você já fez em nome de Cristo? Uma igreja de Atos, para receber a verdadeira transformação, abre mão e faz sacrifícios pela fé. Uma igreja de Atos joga fora tudo aquilo que não pertence a Deus. Uma igreja de Atos tem um encontro verdadeiro com Jesus. E só assim ela vai crescer, só assim ela vai avançar. Porque os seus membros exalam Jesus. Você tem os seus defeitos, você é pecador, assim como eu também sou. E você sabe os seus defeitos, você sabe os seus problemas. Mas as pessoas precisam olhar para mim, para você e dizer, eu vejo Jesus em você. Porque é através de você que ele vai operar, não é você operando. Uma igreja de Atos é transformada para transformar. É abençoada para abençoar. Que você seja um transformador de pessoas, um influenciador de pessoas, um abençoador de pessoas. Uma igreja de Atos tem a sua cosmovisão transformada, sua ideia de mundo, sua visão de mundo transformada. Ela vai enxergar um mundo diferente. Irmão, o que você precisa abrir mão hoje? Que decisão você precisa tomar hoje? O que você precisa largar hoje? Essa noite é noite de decisão, de sacrifício, de jogar os livros na praça, de jogar as imagens na praça, de dizer, eu não quero mais isso, eu quero Jesus, eu quero Deus, eu quero isso que Paulo prega. Que sacrifício Deus está colocando no seu coração, mas você está resistindo. Hoje é o dia. Ele te chama aqui hoje para você tomar uma decisão de ser transformado, de mudar o seu modo de pensar, de jogar tudo aos pés dele, a fazer que nem na época de Jerônimo Savonarola, jogar na praça e botar fogo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.